A paz do Senhor para todos, meus queridos e amados irmãos e amigos, meus entes queridos, meus parentes, meus filhos, neto e uma bisneta. A todos aqui também em Subaúma, nosso pastor Rosivaldo, e ao dirigente da congregação aqui em Subaúma, presbítero Marcos Antônio, fica a minha saudação nesta manhã aos irmãos de Hermelino Matarazzo, aos meus entes queridos que estão em promissão, e toda honra, toda glória seja dada a Jesus Cristo. Não vou citar nome de irmãos, porque são muitos e muitos que também têm aí nos ouvido através desse canal, têm acompanhado comigo o que Deus tem nos concedido para estar sempre falando, ministrando a sua palavra. Aos irmãos ali também do Ministério de São Miguel Paulista, nosso pastor ali, pastor Margalhães, pastor Arthur, pastor Leonas do Nascimento, ao nosso pastor do setor 31, Hermelino Matarazzo, pastor José Roberto, e a todos ali, pastor Aminadab, pastor Salomão, e a todos fica aí a minha saudação e a paz do Senhor a todos. Eu quero ministrar nesta manhã, compartilhar convosco a palavra de Deus que está na carta à igreja de Éfesos, no capítulo 3, versículo 14, a qual Paulo ali, ele diz desta maneira: e por esta causa me ponho de joelhos perante o Pai nosso Senhor, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por esta causa me coloco de joelhos. Quero aqui compartilhar, né? Eu sei que falar da grandeza do amor de Cristo é grande, né? E Paulo aqui, ele se expressa aqui desta maneira: por esta causa. É até um tema de campanha que muitas igrejas gostam de fazer campanha, mas as intenções muitas das vezes dos que fazem a campanha é outra, é dirigida para determinada coisa e para algum lucro, com intenções que não é do projeto de Jesus Cristo. Mas tudo bem, não vamos ficar presos nisso, que isso não edifica, né? Então, o pronome de causa, esse pronome causa, por esta causa, esse pronome, ele é a mesma coisa de falar por esse motivo, ou por essa razão, né? Então, o sentido é levado a isso. E eu gostaria de juntos, né, compartilhar. Eu quero ver se sou breve nessa live, para que ela não seja nem cortada, mas que eu possa compartilhar aquilo que está no meu coração convosco nesta manhã. As causas de colocarmos de joelho grandes em vários sentidos e momentos. A palavra de Deus diz lá que Daniel, 3 vezes ao dia, ele se colocava de joelho. Lá no capítulo 6 de Daniel, versículo 9 e 10, diz que ele...
Mas por que ele se colocava de joelhos? Era hábito de Daniel proceder. Ninguém obriga ninguém a se colocar de joelho para orar. Ninguém. Daniel, ele tinha dentro dele esta vontade. E muitas das vezes se colocava por alguma causa do que estava acontecendo. E ele precisava falar com o papai. Falar com o papai do céu. E quando nós observamos aqui, né, diz o texto no capítulo 6, versículo 9, por esta causa, ó rei, por esta causa o rei Dario assinou essa escritura e esse edito. E Daniel, pois, quando soube a escritura estava assinada, entrou em sua casa. E havia no seu quarto janelas abertas para a banda de Jerusalém, e janelas para a banda, havia-se no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes se punha de joelho, né, diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Era hábito, né? Então, diz aqui o texto que ele se colocou de joelho, não só quando soube do rei ter assinado, né? Porque os príncipes e os presidentes procuraram ocasião contra ele. Quando nós olhamos o versículo 3, 4 e 5 do mesmo capítulo, então o mesmo Daniel se distinguiu destes príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente. Porque nele havia um espírito excelente e o rei pensava constituí-lo sobre o seu reino. A inveja de algumas personagens no meio, misturado com o povo de Deus, que a inveja não é coisa de cristão. E aqui, como ele se destacava, e basta alguém se destacar na igreja, pronto, começa a perseguição. Mas tudo bem. Aqui, o versículo 4 diz também, então os príncipes e os presidentes procuraram achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não achava nele vício nem culpa. As pessoas procuram. Eles, igual procurar agulha no palheiro, para acusar alguém. E a obra de acusador é do opositor da nossa vida. E crente não pode entrar por esse caminho procurando ocasião, nem oposição, nem procurando aí querer se meter em negócio alheio. O irmão Ildefonso, então estabeleceu, aí eles se reuniram, estabeleceram um edito real. Aí diz o versículo 7, todos os príncipes do reino e os prefeitos e presidentes, capitães, governadores tomaram conselho a fim de estabelecerem um edito real e fizeram firme esse mandamento a qualquer que, por espaço de 30 dias, fizesse uma petição a qualquer Deus ou qualquer homem, a não ser que o rei seja lançado na cova dos leões. Então eles fizeram, sabia que ele tinha o hábito de estar orando, buscando, se colocando. Ele tinha sempre um motivo, uma causa para se colocar de joelhos diante do Pai. Mas eles, movidos de inveja, procuraram fazer o edito. E aí o rei assinou o edito.
né? O rei ficou até penalizado quando soube, né, dos acontecimentos. Diz o versículo 14: ouvindo então o rei o negócio, ficou muito penalizado e, a favor de Daniel, propôs dentro do seu coração livrá-lo. Ele propôs no coração de livrá-lo. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e lançassem na cova dos leões. Você foi pego, estava assinado o decreto, né? O rei assinou o edito conforme a lei dos medos e persas e era sem revogação. Daniel ia para a cova dos leões. Mas aí o rei falou: o teu Deus, a quem continuamente serves, ele te livrará. Queira ou não, sempre tem alguém crendo que Deus vai fazer a obra na tua vida. E Deus livrou Daniel da cova dos leões. Então, uma das causas aí. Mas também tem outras causas aí que nós vemos a palavra de Deus no livro de Esdras. Ele ora ao Senhor pelos remanescentes de Israel e os transportados do cativeiro. Qual o motivo que Esdras se coloca de joelho? Qual o motivo? Ele, quando começou agora fortalecer, animar, trazer em memória os mandamentos, a lei de Moisés para o povo, ele vê que o povo estava um povo santo misturado com profano. A transgressão ocorrida devido ao cativeiro. Esdras, reconhecendo a misericórdia de Deus, ele apela e ora ao Senhor. Aí ele fala assim: quem pode estar na tua presença por causa disso? Quem pode? É como Paulo na carta aos Romanos, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por nosso Salvador Jesus Cristo. Tudo bem? Aí lá diz que cada um dará conta de si. Quando Paulo também na carta aos Romanos, eu vou ler esse versículo porque ele me chamou muita atenção quando meditava. Eu quero compartilhar convosco nesta manhã. Capítulo de número 14, capítulo 14, o versículo 9 e o 10. Eu vou ler do 7. Porque nenhum de vós vive para si, e nenhum morre para si. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. E se morreremos para o Senhor, morreremos, de sorte que, ou vivamos ou morremos, somos do Senhor. Não importa. Aí ele continua. Foi para isso que morreu Cristo e tornou a viver, para ser Senhor, tanto dos mortos como dos vivos. Aí ele vem agora dizendo: mas tu que julgas o teu irmão, ou tu que também que despreza teu irmão, pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Escute bem. Você gosta de Bíblia?
gosta de falar da Bíblia, gosta de falar do livro sagrado. Entenda isso que Paulo falando aqui, a igreja ali em Roma. Eu vou ler de novo, olha. Ou porque detesta teu irmão, tu que julgas o teu irmão, não sabe que vai comparecer tu diante de um tribunal de Cristo? Porque está escrito, pela minha vida, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará. Queira ou não, todo joelho se dobrará diante de mim e toda língua confessará a Deus. Desta maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Cada um de nós dará conta de si mesmo. Ninguém vai dar conta do pai, nem da mãe, nem a mãe, nem o pai vai dar conta do filho. Não adianta você estar aí cuidando muito da vida dos outros, não. Porque você vai dar conta da tua. Ô irmão Ildefonso, mas isso é as causas de Paulo? Por isso que ele se colocou de joelho? Vamos lá, vamos falar um pouco de Paulo? O apóstolo Paulo, segundo os ensinamentos, quando Paulo, na carta de Paulo, em Atos dos Apóstolos, quando pegamos aqui a carta de Paulo, do capítulo 18, 19 e 20, ele vem fazendo um relatório aqui nessa carta, aqui no livro de Atos dos Apóstolos, os acontecimentos que houve. E nós observamos aqui que quando ele passou por Corinto, a igreja ali em Corinto, a igreja de Jerusalém, em Éfeso, né? Ele pregou o evangelho nessas cidades e muitos desses lugares foi com grande tumulto, com grande alvoroço, e a sua vida sempre estava em jogo. Até o ponto dele dizer assim, em nada tenho a minha vida, olha, em nada tenho a minha vida por preciosa. Aqui no versículo 24 ele fala assim, do capítulo 20, ele disse, em nada tenho a minha vida por preciosa, contando que se cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus Cristo para dar testemunho do evangelho e da graça de nosso Salvador. E nada tenho minha vida por preciosa, ainda que está em risco, mas eu não tenho a minha vida por preciosa. Aí ele continua, né? Éfeso, quando ele chegou nessa cidade, na primeira viagem, né? 10 anos após a sua primeira viagem, aí já foi na terceira onde ele mais fala sobre Éfeso. Mas aí, Éfeso era uma cidade, era um centro comercial, ali na Ásia Menor, que hoje é a atual Turquia. Possuía belo porto, era uma cidade portuária. E na terceira viagem, Paulo ficou em Éfeso, no período de 3 anos, ali ensinando, né? Ele ensinando, como diz aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20, do versículo 20 ao 21, diz o texto aqui, o versículo 19, diz, servindo ao Senhor com toda a humildade. Podia colocar aqui, servindo ao Senhor com toda arrogância, porque muitos agem assim, pregando evangelho. Uma arrogância fora do comum. Mas tudo bem. E com muitas lágrimas e tentações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Pregar a verdade,
falar a verdade, saiba, vão te preparar cilada, vão te perseguir. Mas fale, pregue a palavra e não te cales. O versículo 20 diz: como nada que útil seja, deixei de vos anunciar. Olha, Paulo, ele, de nada deixei de vos anunciar e ensinar publicamente em todas as casas. Naquela época não faziam templo como hoje se faz templo, ou aluga-se salões. Não. A igreja, quando alguém se reunia nas casas, ali era a igreja, que eu costumo dizer, o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo, e ele é a cabeça, e nós somos o templo onde Cristo habita pelo poder do Espírito Santo. Então, vamos lá. Então, Paulo, ele testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão de Deus e a fé em nosso Salvador Jesus Cristo. Ele falava constante. Tudo bem, Paulo, quando observamos aqui, né, lá que hoje é a atual Turquia, essa cidade, ele ali ensinava, né? E na primeira viagem que Paulo teve, depois de 10 anos, segundo os historiadores relatam isso, que depois de 10 anos, aí Paulo já, depois na terceira viagem, a primeira viagem ele confrontou muito grande, foi um confronto grande com os da religiosidade, com os da religião, na época ali, né? Então, quando nós observamos isso, a maneira do apóstolo Paulo de combater contra as heresias, contra os ensinamentos de homens, contra os ensinamentos e doutrinas de demônios. Então, Paulo combatia para falar do amor, da graça de nosso Salvador Jesus Cristo. Então, o apóstolo Paulo, aí no capítulo, né, ele queria, olha bem, o mistério revelado, ou revelado o mistério da união dos crentes em Cristo Jesus, que parece que está tão difícil de entender o mistério, essa revelação, porque está todo mundo revelando um bocado de coisa aí da vida dos outros. Mas revelar e entender as Sagradas Escrituras, parece que isso tem que colocar de lado. E Paulo, a preocupação dele era o mistério revelado da união dos crentes em Cristo Jesus. Esse é um dos maiores, ou uma das maiores revelações que podemos falar e usufruir. O irmão Ildefonso, tem momento que é como está escrito em Lamentações: põe tua boca no pó, talvez ainda haja esperança. Sim, há esperança até para a árvore cortada, caída sobre a terra e de ela começar a brotar de novo. Há esperança. Diz Paulo que a esperança, ou um ditado também popular, que a esperança é a última que morre. Mas, Paulo, a maneira de Paulo combater, enfrentar aqui problemas e se colocar de joelhos, eu fico lembrando Moisés lá no passado, quando o povo saiu do Egito.
Eles tinham acabado de sair, 400 anos de escravidão lá no Egito. O povo não estava acostumado com a guerra. E agora se depara Moisés na direção do povo e ter que encarar os amalequitas, né? Era uma tribo mônade, muito feroz, vivia nas regiões do Mar Morto, né? E quando souberam que Israel estava indo por volta, vieram para guerrilhar. Só que o povo, esse povo que saiu do Egito, não estava preparado para a guerra, não. Não estava. E o povo de Deus hoje, o povo do Salvador Jesus Cristo, não é para estar guerrilhando, não, e nem guerrilhando uns com os outros. Não. E aí Moisés ficou no cume do monte, orando, intercedendo, para que Josué, ali à frente do comando, vencesse a guerra. Então ficou agora Araão, irmão de Moisés, e Ur, registrado lá aqui, registrado em Êxodo 17, capítulo 17, versículo 10 a 12, que Moisés, quando começou a orar com as mãos estendidas, o povo vencia a guerra. Quando Moisés se cansava com os braços, o povo começava a perder. Aí ele chamou Arão e Ur para segurar um de cada lado os seus braços, para que o povo de Israel tivesse vitória contra os amalequitas. Braços erguidos para ter vitória. Paulo aqui ele fala, nós vamos abordar, por que causa que Paulo, qual é a causa? Porque às vezes fazem campanha e coloca até esse título para que os irmãos sejam prósperos, para que haja prosperidade, para que receba uma bênção, e muitas das vezes bênçãos materiais. Nunca olha para que essas bênçãos sejam espirituais, é sempre coisa terrena. Mas, irmão Ildefonso, eu pensei que as campanhas, e com esse título, por essa causa, que a gente orando para receber aí o que estamos atravessando, e depois contar na campanha de 7 dias, as vitórias que recebeu na campanha, nós já somos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. Ao ponto que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não tem o que separa aquele que está em Cristo Jesus. Como a palavra de Deus diz. Quem nos separará do amor de Deus? Mas tudo bem. Ô irmão Ildefonso, me fale mais alguma coisa aí. Eu preciso saber, né? Porque o apóstolo Paulo, eu fiquei pensando, será que nessas campanhas as pessoas estão prontas para tomar quarentena de chibatada? Será que está pronto para receber perseguição entre os irmãos? Será que está pronto para atravessar determinados processos na vida? Porque apóstolo Paulo, ele se colocou de joelho, não foi por ele não, foi pelos da igreja. E nós vamos abordar. Essa aí aconteceu lá nos anos de 62 a 64, depois de Cristo.
que diz que foi a escrita, né? Mas eu fiquei observando, diante de determinadas acusações, e existe só mesmo um meio, assim como foi com Estevão. Diante das acusações dos judeus ali, a atitude dele, ele dobrou os joelhos e começou a orar e dizendo, ali no capítulo 7, versículo 60, quando estava sendo apedrejado, ele pôde dizer assim: Senhor, não lhes impute este mal, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Ainda que ele estava perdendo a sua vida, ele não arengou, não debateu, não discutiu. E ele falou a verdade. Ao ponto que quando ele falou que para os judeus que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, e ali eles tinham o hábito de estar nas sinagogas, e uma vez por ano iam para Jerusalém, para o templo. Aquilo, olha, eles ficaram cheios de ira, de ódio contra Estevão. Tudo bem. O irmão Ildefonso, Paulo sofreu perseguição? Sofreu. Paulo sofreu açoites? Paulo sofreu açoites. E muitos açoites. Ao ponto que quando nós observamos aqui na Atos dos Apóstolos, vamos observar aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 16, nós vamos observar aqui que no versículo 20 e 23 diz o texto: E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou aos pés no tronco. Isso foi Paulo e Silas pregando. Mas o tronco, ele preso, Deus dá livramento. Em outra passagem, Paulo diz aqui em outra passagem, nós vemos aqui que ele recebeu quarentena de açoite. É fácil. Quarentena de açoite. E eu fiquei pensando, né? Ele começa dizendo assim, né? São ministro de Cristo, falo como fora de mim. Fora de mim. Eu ainda mais em trabalhos e muito mais em açoites, mais do que eles, em prisões, muito mais, em perigo de morte, muitas vezes, recebi dos judeus 50 quarentenas de açoite menos um. 3 vezes fui açoitado com vara. E uma vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei no abismo. E em viagem, muitas das vezes, em perigo de rios, em perigos de salteadores, em perigo dos da minha nação, dos judeus, em perigo dos gentios, em perigo na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos.
em trabalhos e fadiga, em muitas vigílias, muitas das vezes com fome e sede, e em jejum, muitas das vezes em frio e nudez. Por esta causa, está pronto para sofrer pelo menos uma dessas? Ou se você está sofrendo no momento por uma ou duas ou três desses acontecimentos, mas Paulo, quando ele falou, por esta causa me coloco de joelho, não é pelo esse sofrimento, por essas perseguição, por esses açoites, não. A causa de Paulo é totalmente diferente. Não foi por os sofrimentos dele que ele se colocava, não era por esta causa. E quando nós for olhar a causa de Paulo, é muito mais do que isso. O irmão Ildefonso, Paulo então, aqui ele 40 açoites menos um, naufrágio, perseguição. E aí, um dia desses que ele falou aí que sendo apedrejado, aí sabe o que aconteceu? Deixaram Paulo quase morto. Deixaram Paulo quase morto. Ali, e sobrevieram uns judeus de Antioquia e de Icônio, que, tendo convencido a multidão, apedrejaram Paulo. Aí no capítulo 14, no versículo 19, apedrejaram Paulo e arrancaram para fora da cidade, dando que ele estava morto. Ele saiu, bem dizer, desmaiado. Para eles tinham matado Paulo. Mas, rodeando os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte, saiu com Barnabé para Derbe. Os discípulos lá pegaram Paulo, acordaram ele, e tendo anunciado o evangelho naquela cidade, ele continuou pregando o evangelho. Essa é uma das causas de Paulo, pregar o evangelho. Mas que evangelho é esse que Paulo queria pregar? Uma das causas é falar do amor de Cristo. É a maior causa que Paulo se preocupava em falar do amor de Cristo. Aí, tendo anunciado o evangelho ali naquela cidade e feito muitos discípulos, ele voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. E quando chegou ali, nessas cidades, sabe o que é que Paulo fez? Paulo pegou e fez assim, confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé. É pela fé. A graça de Jesus Cristo, nós aceitamos a Cristo pela fé. E estamos em Cristo pela fé. Aí, confirmando os ânimos dos discípulos, exortando a permanecer na fé, pois, olha bem, por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Paulo nunca ele vinha reclamando do que ele estava atravessando, não, ou passando, que está cheio de cristão dodói, viu? E está cheio de cristão que basta ter um dodói, eles já correm para reclamar. Então, o motivo de Paulo, ele escreve aos Gálatas, no capítulo de número 2, eu gosto muito de ler esse versículo, foi um dos primeiros versículos quando eu me converti ao Evangelho. Já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, vivo na fé, vivo na fé do Filho de Deus, a qual me amou
e entregou-se a si mesmo por mim. Viver na fé em Cristo. Cristo nos chamou para a liberdade, não para estar preso em dogmas de homens. Mãe de Afonso. Então, Paulo, aqui ele relata, aí na carta de Éfeso, ele diz assim, no versículo 1 do capítulo 3, que o base é o 14. Ele diz assim, por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, ó gentios. Eu sou prisioneiro de Cristo por vós, ó gentios, por essa causa. E esse tipo de prisão, de prisioneiro de Cristo, né? E uma delas era a razão, olha bem, a causa de Paulo, a razão dos gentios serem coerdeiros. Os gentios serem coerdeiros. Eu quero ver aqui um versículo de número na carta de Paulo aos Romanos, o versículo 16 e 17, que diz assim, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, e se, certo que com ele padecemos, para também com ele sejamos glorificados. Padecer com Cristo ninguém quer. Ninguém quer padecer por Cristo. Mas aqui, a razão de Paulo, na carta aos Filipenses, ou na carta aqui de Éfeso, essa razão aqui de Paulo, aqui, no capítulo 3 da carta, ele já se identifica, ele observa que na qual noutro século não foste manifestado aos filhos dos homens, como agora tenho sido revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas, a saber que os gentios são coerdeiros de um mesmo corpo e participantes das promessas em Cristo pelo Evangelho. Essa era uma das causas de Paulo, de saber que os gentios eram coerdeiros. A outra dela era demonstrar a todos sobre a dispensação. E depois ele vem dizendo no versículo 13, para não desfalecer. Olha, portanto vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Olha, tá vendo tudo que eu tenho passado aqui? Vocês não fiquem preocupados não. Né? E depois ele vem dizendo que a causa dos crentes ali em Éfeso é para que eles fossem espirituais, não carnais. E o ser espiritual é diferente. Quando ele fala que para serem espiritual, principalmente em determinados momentos da vida cotidiana, aí ele chega a citar assim, Paulo, ele fala, irmãos, se um homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai-o tal, com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Ele vem, o argumento, o ensinamento de Paulo para a igreja, para o corpo de Cristo, é diferente do que o evangelho de muitos tem pregado hoje.
a causa de Paulo para que os crentes fossem espiritual. A outra causa era conhecer e encher do amor de Cristo. Aí no versículo 19 do capítulo de Éfesos, diz assim: e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. A preocupação de Paulo se colocar de joelho era para isso. Era para conhecer o amor de Cristo. Ele excede, ele atravessa, ultrapassa todo entendimento. E isso, quando assim atravessa, é para que nós sejais cheios de toda a plenitude de Deus. A outra coisa, e a glória seja dada a Deus, a Jesus Cristo. Aí ele completa: a esse a glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Mas eu quero ainda falar algo mais. Porque quando ele fala que para que Cristo habite, é como o salmista Davi, todos gostam de citar esse salmo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. E esse habitar, nós vamos entender aqui, que eles entendiam habita e habitar, palavras que parecem o mesmo sentido. Mas nós vamos observar que essa oração e adoração de Paulo, aí, né, é que os judeus indicam a atitude diante de Deus e alguns se prostravam. Alguns dos judeus, eles se prostravam. Outros, estando em pé, levantavam as mãos, pois em pé era o modo normal de orar. Porém, em certas ocasiões especiais, eles se ajoelhavam, pondo estar alguns exemplos. O Senhor Jesus Cristo, ali no Getsemane, ele se colocou de joelhos para orar. Isso é um ato de submissão à vontade do Pai. Quando ele disse: não se faça a minha vontade, e sim a tua. Parece que é difícil fazer uma oração dessa. Seja feita, Senhor, a tua vontade. Mas a vontade que às vezes a pessoa quer é outra. Ele quer outra, não quer a vontade de Deus na vida dele. Mas, tudo bem. Aí nós vemos, aí quando já comentei aqui sobre Estevão, né? Quando estava sendo apedrejado, ele ajoelhou e clamou em alta voz: não imputes esse pecado. Tem gente que na hora já quer cobrar o que a pessoa está fazendo para ele. Mas tudo bem. Paulo, na sua despedida dos anciões ali da igreja em Éfeso, ajoelhando, orou por todos eles. Quando nós observamos aí Paulo em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20, no versículo de número 36, diz assim: e havendo dito isso, pôs-se de joelho e orou com todos eles, e levantou-se um grande pranto entre todos, lançando-se ao pescoço de Paulo, e o beijaram. Entristecendo-se muito, principalmente pela palavra que dissera, que não veriam mais o seu rosto, e acompanharam até o navio. Essa foi a última passagem, o último momento de Paulo ali com a igreja de Éfeso. E aí quando nós observamos aqui, né? Agora o apóstolo Paulo escreveu: ó Pai, que a preocupação de Paulo, Pai, de quem queria que toma o nome de toda a família.
né? E com muita alegria Paulo se ajoelhou diante, abordando mais uma vez, quando aqui nós vemos no versículo 2 de número 19, assim que já lá não sois estrangeiro, nem forasteiro, mas agora vós sois concidadão do santo e da família de Deus. Quando nós vamos para dentro de um templo, uma igreja, um local como uma assembleia para se reunir, nós somos uma família, a família de Deus. Então, Paulo aqui, ele sabendo disso, ele vem dizendo que todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor. Olha bem a maneira de Paulo falar para a igreja de Éfeso. Eu preciso dar uma parada para uma emergência. Então, dei uma paradinha para atender um filho. Eu vi que ele insistiu nas ligações e, como não era nada assim muito grave, graças a Deus, que Deus o tenha aí e o conserve e encha de toda graça, toda plenitude, e que encha deste amor, que Jesus Cristo habite mesmo na vossa vida. Tudo bem, aí Paulo começa a falar que a árvore, aqui como um edifício, né? As bênçãos espirituais. Agora Paulo escreveu: Pai, queremos em nome de toda a família de Deus, tanto no céu como na terra. Aí o versículo 15. Paulo estava pensando na igreja como uma só família. Os membros que já estão no Senhor e os que ainda estão para chegar, para fazer parte da família. A oração do apóstolo Paulo aí, do versículo, depois que ele falou, por esta causa me coloco de joelho, quando ele aí começa aí agora do versículo 15, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Ele começa essa causa de Paulo por toda a família de Deus. Nós, os cristãos, os salvos, os lavados, remidos no sangue do Cordeiro, por nós. Essa era a causa de Paulo. E aí ele continua dizendo assim: para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejam corroborados com poder pelo seu espírito do homem interior. Aí depois ele continua no 17, para que Cristo habite. É isso que Paulo queria. Essa era a causa de Paulo, a preocupação de Paulo. Não era que eles recebessem: toma aí a chave do carro. Oi, a chave da casa. Oi. Não era bênçãos materiais, não. A principal delas, o amor de Cristo na minha e na tua vida. Aí ele continua: esta é a segunda oração feita, que a primeira, ele fez a primeira oração, né? Ele pediu que os crentes conhecessem o grande poder ao seu dispor, porque o poder ressuscitou Jesus Cristo. Lá no capítulo 1 de Éfeso, ele fala assim, olha, ele diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, a vós graça e paz da parte de Deus, vosso Pai. Bendito, ó Deus, ó Pai nosso, Senhor Jesus Cristo, ao qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Nos abençoou, nós somos abençoados. Ele, por nós estar em Cristo, nós já somos abençoados. E tem muita gente ainda atrás de bênção aí, correndo atrás de bênção. Não, eu vou para a campanha, preciso receber uma bênção lá. Nós já somos abençoados. Essa foi a primeira oração de Paulo, para que eles
pediu para que os crentes recebessem grande poder. E esse poder estava já ao seu dispor, porque o poder, como ressuscitou Jesus Cristo, quando olhamos aí o versículo 19, diz assim: o qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, e que cremos, segundo a operação da força do seu poder. O versículo 19 aí, de Éfeso, da primeira epístola, é que a sobreexcelência da grandeza do seu poder sobre nós, e que cremos segundo a operação da força do seu poder, que se manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo à sua direita nos céus, acima de tudo os principados, o poder, potestade, domínio e todo nome que se nomeia não só nesse século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre as coisas constituiu como cabeça da igreja, a qual o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. O seu corpo, nós, membros vamos falar de um ministério, de uma denominação. Então aí o pedido por força espiritual, os recursos da força são inesgotáveis. Porque, segundo as riquezas da sua glória, para que segundo a riqueza da sua glória vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o Espírito Santo, o Espírito no homem interior, dentro de nós. Nós somos o templo de Deus. E agora o Espírito penetra dentro, né? Homens do mundo dão valor ao poder militar, ao poder político, econômico, mas Paulo aqui ele desejou para os crentes coisa de mais valor ainda: o poder espiritual, mediante o Espírito Santo, ao homem interior. Isto é, personalidade de cristão. O Espírito Santo na vida de alguém, a personalidade é outra, desse que o Espírito Santo habita. A habitação de Cristo no coração pela fé, o objetivo do poder mediante o Espírito Santo, e o seu resultado será o quê? Que assim aquele que habita em Cristo, que assim habite Cristo em vossos corações, né? A verdade é que Cristo, pelo Espírito Santo, já está no coração de cada crente verdadeiro. Então, por que Paulo escreveu? Assim habite Cristo nos vossos corações, porque ele escreveu a epístola aos crentes. Há duas palavras. A grega, traduzida habitar, né, significa apenas um alojamento. Esse habitar é um alojamento. É igual quem trabalha com obras e vai para determinada cidade, chega lá, eles alugam uma casa para eles ficar alojados, mas não que eles vão ficar ali. É igual a Sulamita, quando ela via o homem de Deus sempre passar, aí ela falou com o marido de construir ali um quarto para Eliseu. Né? Essa passagem aí da Sulamita, né? Fazer um quarto para Eliseu. Ali era só uma habitação dele na casa limitada, um alojamento. Por outro lado, os discípulos voltando para Emaús já é diferente. Olha, os discípulos, quando voltaram para Emaús, eles ali convidaram Jesus, que acompanhou eles tudo triste, cabisbaixo. Aí eles pediram, entra na nossa casa. Aí Jesus entrou na casa.
e deram-lhe a liberdade para tomar o lugar de chefe da casa. Deram o lugar. Se nós não dermos lugar para o Espírito Santo tomar o nosso ser, essa casa, esse templo espiritual, é em vão você ir para todos os cultos, para todos os trabalhos da igreja. É em vão você ir para culto de ensino, para a Santa Ceia, para a escola dominical, para estar numa matutino, para estar numa campanha de oração. É em vão. É só aí alojamento. Mas quando você convida para Jesus entrar e dar lugar ao Espírito Santo, a vida é outra. O irmão Ildefonso, a habitação de Cristo nos corações é a compreensão do amor de Cristo. Olha, foi o que mais Paulo, a causa de Paulo, a compreensão do amor de Cristo. Aqui ele fala só do amor. Ele dá uma ênfase grande dos ensinamentos de Cristo em falar do amor. Aí ele vem aqui no versículo 18, aí da carta de Paulo, o versículo 18 diz assim: poderdes perfeitamente preencher com todos os santos, qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheio de toda a plenitude de Deus, cheio de todo o amor. Quando ele aqui nessa compreensão do amor, o fim de poderes compreender com todos os santos, qual é a largura? Qual é a largura do teu amor? Qual é o comprimento do teu amor? Qual é a altura do teu amor? Qual é a profundidade do teu amor? Conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, é o assunto que está ligado à habitação de Cristo no crente, que é o amor. A habitação. Tantos aí com rancor, com ódio. Quantos que não conversa? Quantos que não aceita o seu amor? Às vezes não aceita o dirigente pelas atitudes que ele age. Meu Jesus. Então nós podemos ver aqui, para dar um ênfase, 3 ilustrações de amor. Aí vem da natureza. Uma raiz estando arraigados, quer dizer, como Paulo usou aqui, essa comparação como uma árvore, arraigados em amor, descer e dever de se aprofundar no amor de Cristo. É um dever de nós se aprofundar no amor de Cristo. Quer dizer, é como uma raiz de uma árvore, que ela vai descendo para, se tanto enraigar mais, ficar firme e buscar alimento. A raiz dá estabilidade e firmeza à árvore, e da mesma maneira o crente recebe estabilidade e firmeza no amor de Cristo. Para quê? Para suportar as tempestades da vida. Suportar as tempestades da vida. É igual suportar uns aos outros. Ninguém quer suportar uns aos outros. Por essa causa me coloco de joelho. Ninguém quer suportar o teu irmão. E aí quando nós vemos aqui, na carta aos Romanos, capítulo de número 8, o verso de número 35 ao 39, quem nos separará do amor de Cristo? Quem? A tribulação? A angústia? A perseguição? A fome? A nudez? O perigo? A espada? Quem nos separará? Por isso que precisamos compreender aí essa natureza, né? A raiz é a mais que segura a árvore. As raízes se aprofundam procurando o alimento para a árvore. Da mesma maneira, temos que nos aprofundar no amor de Cristo, procurando receber
o alimento para o crescimento da nossa vida cristã. E para produzir depois frutos para a glória de Deus, quer dizer, produzir fruto do Espírito. Ninguém mais fala em fruto do Espírito. Tudo bem. E da construção, que é o fundamento de um edifício, estando alicerçados em amor. Olha bem, Paulo, a causa de Paulo, o amor. Alicerçado em amor quer dizer um edifício e do fundamento, né, a qual foram expostos. Aí quando ele fala aí no capítulo 2, do verso 2, versículo 20 ao 22, o edifício representa a igreja e o fundamento, quer dizer, a doutrina, né? O edifício representa o crente e o fundamento e o amor de Cristo. As dimensões desse amor. Quais as dimensões desse amor de Cristo? O apóstolo orou a fim de podermos compreender com todos os santos. Qual é a largura? O comprimento, a altura, a profundidade. E mais uma vez o apóstolo frisa, na verdade da união da igreja. Quanta desunião há e ele se esquece. Por essa causa me coloco de joelho. Quanta desunião dentro da igreja. Cristo está gostando disso? Não. Qual é a dimensão do amor de Cristo na nossa vida? Aí, mais uma vez, o apóstolo frisa a verdade da união da igreja, a compreensão do amor de Cristo, que não divide o povo de Deus. Não é para nós estarmos divididos, não. Quando Jesus fez a oração sacerdotal, ele falou para que nós sejamos um, como eu em ti somos um. Nós ser um, não é dividido. Um corpo você não pode arrancar um braço, arrancar uma mão, arrancar uma perna. Não pode. Um corpo não pode estar dividido. Um corpo, um pé quer ir para um lado, outro pé quer ir para outro. Não, não é assim. É unido. Então, veja bem. Nem é exclusivo de certos indivíduos ou grupos, mas é a igreja toda. A igreja toda. Então, qual o significado dessas 4 dimensões, irmão Ildefonso, que Paulo quis empregar aí, que por essa causa ele se colocava de joelho? É a largura do amor de Cristo. Qual é a largura? Paulo ensina em Éfeso, no capítulo 11 ao 13, que os gentios estavam muito longe de Deus. Porém, o amor de Cristo foi tão largo e o alcançou pelo sangue, chegando agora perto. Nós era forasteiro, nós estávamos tão longe de Deus, mas agora nós estamos perto. Aí, embora tivesse estado longe de Deus, o seu amor agora nos alcançou, abraçando-nos. E o comprimento do amor de Cristo? Era para saber qual era o comprimento? Era o objeto. Precisava-se saber onde ele começa e onde ele termina. Quando fala do comprimento, onde ele começa e onde termina. E onde começou isso? Onde começou o amor de Cristo? Ele começou já lá, quando ele entregou a sua vida por amor de todos na cruz do Calvário. Onde começou o amor de Cristo? E aí, quando nós observamos o amor de Cristo mesmo, ele é eterno. Ele não tem começo e não tem fim. A suprema riqueza da graça em bondade para conosco em Cristo Jesus, o amor de Cristo ele é eterno. A altura do amor de Cristo. Cristo precisa se calcular a altura, a atitude, calcular a atitude a que ele nos leva. Essa altitude aí, atitude do amor que ele leva. Oh, Jesus! Juntamente com Cristo, nos ressuscitou e nos fez assentar em lugares celestiais.
a altura que nós estamos em Cristo, sentados nos lugares celestiais, a profundidade do amor. Para sondar as profundidades do amor, precisa sondar as profundidades do sofrimento. Quando nós olhamos o sofrimento de Jesus, aí, os sofrimentos de Paulo, e qual é os teus sofrimentos, para saber qual é essa profundidade de sofrimento. A de Cristo na cruz do Calvário, a morte de Cristo na cruz, é o assunto de Paulo, é a causa de Paulo. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude. Essa petição de Paulo parece-nos impossível, porém é o nosso alvo. Conhecer o amor de Cristo. A plenitude e a superabundância de amor que Deus nos outorga, nos dá. Mas Ele quer encher o nosso coração e a nossa vida, à medida que nós deixarmos controlar nossa vida e conhecermos o seu amor, não somente a mente, mas também a nossa experiência, o nosso caráter com o caráter de Cristo, que se forma em nós a cada dia. Por essas causas, eu me coloco de joelho, para que nós possamos crescer, ter altura, profundidade, comprimento, largura, no amor de Cristo para a igreja. Que Deus os abençoe, que esse amor se aprofunde tanto na minha vida como na tua. Deus os abençoe. Shalom. Deus seja convosco.